Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que muitas vezes é retratado nas novelas brasileiras: o período da escravidão no Brasil. Você já parou para pensar como as novelas mostram essa época e se elas realmente conseguem transmitir a realidade da vida dos escravizados? As novelas têm um grande poder de influência e podem nos fazer viajar no tempo, nos fazendo imaginar como era viver naquele período. Mas será que elas são fiéis ao tema? Será que elas mostram a verdadeira crueldade e as dificuldades enfrentadas pelos escravizados? Muitas novelas optam por abordagem mais romântica ou dramática, focando em histórias de amor e conflitos familiares. Mas será que isso é suficiente para nos fazer entender a verdadeira história? Será que eles mostram a luta diária, a resistência e a coragem dos escravizados? É importante que as novelas futuras sejam mais fiéis ao tema, mostrando não apenas os aspectos dramáticos, mas também a real brutalidade da escravidão. Precisamos entender a importância da memória histórica e como essa época moldou a sociedade brasileira. A novela Chica da Silva, de 1996, é baseada na vida de Chica da Silva, uma escravizada que se tornou uma figura poderosa e rica no Brasil colonial. Essa novela, diferente de anteriores, explorou muitos temas da ascensão social e a complexidade das relações de poder durante a época da escravidão, frisando bastante na crueldade com o povo escravizado. Mas existem muitas dúvidas quanto à fidelidade da retratação do povo escravizado daquela época. Muitas novelas que abordam a escravidão no Brasil têm sido criticadas por não representarem de forma precisa a diversidade racial da época. Por exemplo, a novela Escravizaura retrata a protagonista, uma escrava, sendo interpretada por uma atriz branca, Lucélia Santos ou Bianca Rinaldi. Embora essa seja a cor da personagem no romance original, é vista como uma distorção histórica, pois a maioria das pessoas escravizadas no Brasil eram negras ou mestiças. A novela Força de um Desejo, de 1999, escrita por Gilberto Braga, aborda a temática da escravidão no Brasil de maneira significativa, mas não necessariamente abrangente ou completamente precisa em termos históricos. A trama se passa em um período em que a instituição da escravidão está prestes a ser abolida, mas ainda está presente na sociedade brasileira. A novela retrata a brutalidade e a realidade gráfica do tratamento dos escravos, o que pode ser considerado um retrato impactante e revelador da época. No entanto, é importante notar que a representação da escravidão em Força de um Desejo é uma construção dramática e narrativa e pode não captar todas as necessidades e nuances da realidade histórica da escravidão no Brasil. A novela foca em aspectos específicos, como a relação entre senhores e escravos e a luta pela liberdade dos personagens escravizados, mas pode não abordar a totalidade da experiência vivida pelos escravos no Brasil durante esse período. A novela Sim a Moça, escrita por Benedito Rui Barbosa, aborda o fim da escravidão no Brasil, mas não é completamente fiel aos fatos históricos. A trama se passa durante o período do abolicionismo no Brasil e retrata a luta pela liberdade dos escravizados, mas faz uso de elementos fictícios e românticos para enriquecer a narrativa. A novela mostra a protagonista Sim a Moça como uma jovem abolicionista que luta contra a escravidão ao lado de Rodolfo e outros personagens. No entanto, a história é uma ficção que se baseia em eventos históricos.
mas não segue estritamente a realidade. Por exemplo, a invasão de fazendas para libertar escravos e outros eventos dramáticos são criações literárias para dar mais dinamismo à trama, mas não necessariamente refletem a força como os eventos históricos ocorrem na realidade. Portanto, enquanto Sim a Moça aborda temas importantes e relevantes sobre o fim da escravidão no Brasil, ela não é uma representação fiel e precisa dos eventos históricos, mas sim uma adaptação ficcionalizada para a televisão. A novela Terra Nostra, de 1999 a 2000, não conta com fidelidade à chegada dos italianos para substituir a mão de obra dos escravos no Brasil. A trama da novela, exibida pela Globo, focava principalmente no romance entre Giuliana, uma jovem italiana interpretada por Ana Paula Arósio, e Matteo, um imigrante italiano interpretado por Tiago Lacerda, além de abordar temas como a adaptação dos imigrantes à vida no Brasil e os conflitos sociais e culturais da época. Embora a novela tenha retratado a imigração italiana para o Brasil, ela não se concentrou especificamente na substituição da mão de obra escrava pelos imigrantes. A história se desenvolveu em torno dos personagens e seus relacionamentos, com um enfoque maior na ficção e no drama pessoal dos personagens do que na representação histórica precisa dos fatos. Portanto, Terra Nostra também não pode ser considerada uma fonte fiel para entender a chegada dos italianos ao Brasil com o objetivo de substituir a mão de obra escravizada. Para uma compreensão mais precisa desse período histórico, seria necessário recorrer a fontes acadêmicas e históricas especializadas. As novelas muitas vezes falham em fornecer um contexto histórico completo e preciso sobre a escravidão. Elas podem focar mais em dramas pessoais e romances do que em questões sociais e históricas mais amplas, como a resistência dos quilombos e a luta pela abolição. Há uma tendência de que embranquecimento cultural nas novelas, onde a história e a cultura afro-brasileira são minimizadas ou distorcidas. Isso pode incluir a omissão de detalhes importantes sobre a vida dos escravizados e a resistência à escravidão. A representação inadequada da escravidão nas novelas pode influenciar negativamente a percepção do público sobre esse período da história. Isso pode perpetuar mitos e estereótipos, em vez de educar e conscientizar sobre a realidade da escravidão no Brasil. Até bem pouco tempo, quando personagens negros eram incluídos nas novelas, eles frequentemente eram retratados em papéis estereotipados, como escravos ou trabalhadores domésticos, raramente ocupando posições sociais mais elevadas. Isso já reforçava uma visão limitada e negativa da contribuição dos negros para a sociedade brasileira. Em resumo, enquanto as novelas brasileiras têm o potencial de educar e conscientizar sobre a escravidão, elas frequentemente falham em ser fiéis ao tema devido a problemas de representação social, estereotipagem, falta de contexto histórico e branqueamento cultural. Então, da próxima vez que você assistir uma novela que retrata o período da escravidão, preste atenção nos detalhes, pense se ela está realmente sendo fiel ao tema e se está contribuindo para uma melhor compreensão da nossa história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha feito vocês refletirem sobre a importância de retratar a história de forma fiel e respeitosa. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.